No Egito, por volta do ano 1290 a.C., o sumo sacerdote Imhotep se envolve em um caso com Anck-su-namun, a amante do faraó Sete, apesar das regras rígidas de que outros homens são proibidos de tocá-la. Quando o faraó descobre que foi tocada por outro homem, Imhotep e Anck-su-namun assassinam o monarca. Imhotep é arrastado por seus sacerdotes antes que os guardas do faraó descubram seu envolvimento. Anck-su-namun então se mata, pretendendo que Imhotep a ressuscite. Após o enterro de Anck-su-namun, Imhotep invade sua cripta e rouba seu cadáver. Ele e seus sacerdotes fogem pelo deserto para Amunaptra, a cidade dos mortos, onde iniciam uma cerimônia de ressurreição. No entanto, eles são pegos pelos guardas de Sete antes que o ritual seja concluído e a alma de Anck-su-namun seja enviada de volta ao submundo. Por seu sacrilégio, os sacerdotes de Imhotep são mumificados vivos, e o próprio Imhotep é forçado a suportar a maldição Rondai. Sua língua é cortada e ele é enterrado vivo com um enxame de escaravelhos carnívoros. O ritual o amaldiçoa a se tornar uma praga ambulante e mortal caso ele seja ressuscitado. Ele está enterrado sob estrita guarda, selado em um sarcófago sob uma estátua do deus egípcio Anubis, e está sob a estrita vigilância dos Medjay, descendentes dos guardas do palácio de Sete, ao longo dos tempos. Se Imhotep fosse libertado, os poderes que o tornaram imortal permitiriam que ele desencadeasse uma onda de destruição e morte na Terra. Em 1923, soldados da Legião Estrangeira Francesa, liderados pelo americano Rick O'Connell, farão uma resistência final contra a força esmagadora dos guerreiros Medjay em Amunaptra. Os soldados são massacrados e O'Connell faz uma retirada final para a cidade, apenas para ser encurralado por um grupo de Medjay. No entanto, quando a presença maligna de Imhotep se manifesta, eles fogem, deixando-o para morrer no deserto. Em 1926, a bibliotecária do Cairo e aspirante a egiptóloga, Evelyn Carnaan, recebe uma intrincada caixa e um mapa de seu desajeitado irmão Jonathan, que diz tê-los encontrado em Tebas. O mapa parece mostrar o caminho para a cidade perdida de Amunaptra, onde se diz que toda a riqueza do Egito foi armazenada. No entanto, o curador do museu, Dr. Bey, descarta Amunaptra como um mito e acidentalmente danifica o mapa. Jonathan revela que na verdade o roubou de um americano, revelado ser O'Connell, que está atualmente na prisão e pode contar mais sobre Amunaptra. Rick diz a eles que conhece a localização da cidade desde seus dias na Legião Estrangeira. Ele faz um acordo com Evelyn para revelar a localização de Amunaptra em troca de Evelyn salvar Rick de ser enforcado. Evelyn negocia com sucesso sua libertação do diretor da prisão, oferecendo-lhe 25% do tesouro encontrado. No entanto, o administrador insiste em vir proteger seu investimento. Eles embarcam em um navio para iniciar sua jornada para a cidade, onde encontram um grupo de caçadores de tesouros americanos liderados pelo famoso egiptólogo, Dr. Allen Chamberlain, e liderados por Benny Gabor, um covarde ex-soldado da Legião que serviu com Rick e também conhece a localização da cidade perdida. Ao longo do caminho, o navio é atacado por soldados Medjay em busca da caixa e do mapa de Evelyn. A expedição consegue afastá-los, mas o mapa se perde e o navio pega fogo, forçando todo o grupo a desembarcar. Separados dos outros caçadores de tesouros, Rick, Evelyn e Jonathan compram camelos em um mercado próximo. Como Rick conhece o caminho para a cidade, eles chegam a Amunaptra ao mesmo tempo que o outro grupo, mas devido à tensão entre os dois grupos, eles começam a explorar a cidade em locais separados. Os americanos descobrem um baú entre as pernas da estátua de Anubis. É aberto por vários de seus carregadores, mas o baú é escado e os carregadores morrem com spray de ácido. Enquanto isso, Evelyn procura o livro de Amun-Ra, um livro de ouro maciço que dizem ser capaz de tirar a vida. Sua equipe descobre uma tumba enterrada diretamente sob a estátua de Anubis. A caixa de Evelyn é revelada como uma chave que abre a tumba, de dentro é um sarcófago. De repente, o diretor da prisão passa correndo, gritando de dor.
Sem o conhecimento dos outros, ele encontrou um escaravelho decorativo, mas continha um escaravelho real, que entrou em seu corpo e estava devorando por dentro e indo para sua cabeça. Ele então bate a cabeça em uma parede e morre instantaneamente. Quando de repente os dois grupos atacam o Medjay, liderados por um guerreiro chamado Ardet Bey. Rick força a distância acendendo dinamite e ameaçando explodir todos. Bey os avisa sobre o mal enterrado na cidade e lhes dá um dia para partir. Seus grupos então partem. Depois de uma noite tranquila, Rick e Evelyn entram em um clima romântico. Em vez de atender ao seu aviso, ambas as expedições continuam trabalhando em seus respectivos projetos. O sarcófago é aberto e contém os restos sangrentos de Imhotep. Enquanto isso, uma equipe de americanos abre o baú, apesar de um aviso em sua tampa que ameaça matar quem pegar seu conteúdo. Ele descobre o livro negro dos mortos, acompanhado por vasos com dossel contendo os órgãos preservados de Anxunamun. Cada um dos americanos pega um copo como saque, enquanto o Dr. Chamberlain pega o livro, mas Benny foge de cena, temendo a maldição. À noite, Evelyn tira o livro dos mortos da tenda dos americanos, pega a chave que está com o seu irmão. Ela então lê a página em voz alta e acidentalmente desperta os restos mumificados de Imhotep. Imediatamente, a primeira praga é anunciada. Um enxame de gafanhotos invade o terreno, obrigando todos a entrar na cidade. Todo o grupo é dividido em grupos menores quando um enorme exército de escaravelhos é solto e come tudo em seu caminho. Um dos americanos se perde e é atacado por Imhotep, que arranca seus olhos e língua enquanto regenera parcialmente seu corpo. Evelyn também conhece Imhotep e parece reconhecê-la como Anxunamun. No entanto, Rick atira nele antes que todos fujam das catacumbas. Eles mais uma vez encontram Ardet e seu grupo de guerreiros Medjay. Ele os repreende por reviver Imhotep, que agora trará morte e destruição com ele. Todo o grupo vai embora, mas Benny fica para trás. Ele também conhece Imhotep, mas implora por sua vida com sucesso e pode se tornar seu escravo. Ambos os grupos retornam ao Cairo. Rick e os americanos planejam deixar o Egito, mas Evelyn decide ficar, raciocinando que foi culpa deles liberar a maldição, então eles têm a responsabilidade de parar Imhotep. Naquela tarde, outra praga é relatada: a água se transforma em sangue, sinalizando que Imhotep está por perto. Na verdade, Benny levou Imhotep ao Cairo e o ajudou a rastrear os americanos. Rick e Jonathan rastreiam um americano cujos olhos foram roubados. Eles encontram seu corpo ressecado e Imhotep lentamente regenera o seu. Rick tenta matar Imhotep, mas ele é invulnerável a armas. Apenas a presença de um gato na sala o assusta e ele foge em uma tempestade de poeira. Ele tranca Evelyn em seu quarto para protegê-la de Imhotep e ordena que os dois americanos restantes fiquem de guarda enquanto ele e Jonathan saem para avisar o Dr. Chamberlain. A câmara do doutor está vazia, mas eles testemunham Imhotep matando o doutor nas ruas. Pegou o livro negro e soltou um enxame de moscas. Imhotep segue para Evelyn, entra na sala e consome o corpo do americano de guarda. Ele se vira para jogar areia pelo buraco da fechadura no quarto da adormecida Evelyn e tenta beijá-la. Rick, Jonathan e o americano restante entram e o assustam ameaçando-o com um gato. O grupo vai ao museu na esperança de que o curador do museu, Dr. Bey, possa ter algumas respostas. Eles ficam surpresos ao encontrá-lo junto com Ardet Bey. Dr. Bey revela que ele também é membro de uma sociedade secreta que jurou impedir a ressurreição de Imhotep, razão pela qual ele deliberadamente tentou queimar o mapa. É teorizado que Imhotep temerá os gatos, guardiões do submundo, até que ele seja totalmente imortal. Ele também pensa que Imhotep pretende ressuscitar Anxunamun e usar o corpo de Evelyn para isso. De repente, há um eclipse solar, então ele tem que se apressar. Evelyn postula que se o livro negro dos mortos trouxe Imhotep de volta à vida, o livro dourado de Amun-Ra pode matar o sumo sacerdote novamente. O grupo encontra um gráfico no museu que descreve a localização dos dois livros,
e Evelyn deduz que o livro dourado deve estar enterrado sob a estátua de Horus. Nesse momento, um grande grupo de nativos cercou o museu, coberto de furúnculos e feridas, outra praga, e sob o feitiço de Imhotep. Os heróis saem do museu de carro, mas o americano restante é capturado durante a perseguição e engolido por Imhotep. Um Imhotep totalmente regenerado oferece Evelyn para ir com ele em troca de deixar os outros irem. Eles concordam, mas ao saírem, Imhotep volta atrás em suas palavras. O Dr. Bey sacrifica sua vida para conter a multidão de seguidores enquanto os outros fogem. Rick, Jonathan e Ardette contam com a ajuda de Winston Havelock, um desiludido piloto de caça da Primeira Guerra Mundial, para levá-los até Amunaptra. Imhotep retorna a Amunaptra em uma tempestade de areia, carregando Evelyn e Benny, perseguidos pelo avião de Rick. Imhotep usa seus poderes para criar uma enorme tempestade de areia, mas distraído por Evelyn, ele só consegue fazer um pouso forçado do avião, matando apenas Winston. Rick, Jonathan e Ardette entram em Amunaptra e descobrem uma nova área cheia dos famosos tesouros de Amunaptra. Entrando rapidamente na batalha com os sacerdotes múmias ressuscitados de Imhotep, eles alcançam a estátua de Horus, onde encontram o livro de Amon-Ra. No entanto, quando ele é encurralado pelos sacerdotes múmias ressuscitados, Ardette se sacrifica para permitir que Rick e Jonathan escapem. Enquanto isso, Imhotep ressuscitou os restos mumificados de Anck-Su-Namun e está prestes a sacrificar Evelyn quando Rick e Jonathan intervêm. Rick liberta Evelyn do grupo de múmias enquanto Jonathan lê a inscrição no livro para matar Imhotep, e infelizmente, isso apenas convoca um grupo de guardas mumificados que vão atrás de Rick, enquanto Evelyn é atacada por um Anck-Su-Namun ressuscitado. Jonathan consegue completar a inscrição e o coloca no comando dos guardas pouco antes de matarem Rick, e ele ordena que os guardas matem Anck-Su-Namun. Imhotep volta sua raiva para Rick, enquanto Jonathan e Evelyn conseguem abrir o livro de Amon-Ra. Imhotep está prestes a matar Rick quando Evelyn diz um contra-maldição. A alma imortal de Imhotep é tirada e ele se torna mortal. Rick o esfaqueia fatalmente em Imhotep, mas uma vez se decompondo rapidamente em uma múmia, deixa o mundo dos vivos e jura vingança. Benny, que estava secretamente retirando o tesouro, acidentalmente desencadeia uma antiga armadilha. Quando o Amunaptra começa a desmoronar na areia, Rick, Evelyn e Jonathan correm para a saída, Jonathan acidentalmente deixando cair o livro dourado. Benny é deixado para trás e preso e comido por um enxame de escaravelhos carnívoros. Os heróis escapam antes que Amunaptra desapareça na areia. Ardette, que sobreviveu inesperadamente, espera por eles do lado de fora e agradece a ajuda. Eles cavalgam ao pôr do sol, em um par de camelos carregados com o tesouro de Benny. E aqui terminamos sobre esse filme. Espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.